Fala galera do curso de Direito, bem-vindo mais uma vez ao canal Gravata Vermelha. Vamos a mais um vídeo da matéria, dessa vez Ciência Política. Vamos falar sobre sufrágio. Bom, começando então, sufrágio é o direito que temos de votar e ser votado. São os dois lados de uma moeda. Podemos considerar um dos lados o direito de votar, também conhecido como alistabilidade, e o direito de ser votado como elegibilidade. Vamos falar então um pouco sobre sufrágio, que como já vimos é o direito de ser votado e o direito também de votar. Parece simples, mas será que sabemos quem tem direito a voto no Brasil? O voto no Brasil é obrigatório para quem? Você sabe? O voto é obrigatório no Brasil para todos maiores de 18 até os 70 anos de idade. E o voto é facultativo àqueles que têm mais de 16 anos e menos de 18 anos, também aqueles que já possuem idade superior a 70 anos e também aos analfabetos. Os analfabetos têm o direito facultativo ao voto, não são obrigados a votar, mas possuem o direito a voto. O voto ele é proibido aos menores de 16 anos e também aos estrangeiros que não possuem direitos políticos no Brasil. Os estrangeiros, portanto, à exceção dos portugueses equiparados, que possuem, graças a um tratado entre os países Brasil e Portugal, esses sim, portugueses equiparados, conseguem o direito a voto no Brasil. À exceção, os outros estrangeiros, de forma alguma, possuem o direito de voto no Brasil. Há veto também ao militar conscrito, que é aquele militar que encontra-se em serviço obrigatório. Esse perde a obrigação de votar. Vamos falar agora sobre as características do voto no Brasil. A primeira delas é que o voto no Brasil ele é de forma direta e não semidireta, como ocorre em alguns outros países. A única maneira do presidente no Brasil ser escolhido de forma indireta, por voto indireto, através do Congresso Nacional, é se há 2 anos das eleições o presidente e seu vice, por qualquer que seja o motivo, deixe suas atribuições. Outra característica do voto no Brasil é que o voto é secreto. Outra característica do voto no Brasil é que ele é universal, podendo votar pobres, ricos, homens, mulheres. Portanto, outra característica do voto no Brasil, voto universal. Outra característica do voto no Brasil é que ele é periódico. De tempos em tempos, temos que ir às urnas escolher nossos representantes. As 4 características que citamos, voto secreto, direto, universal e periódico, são cláusulas pétreas, não podendo ser essas retiradas da Constituição Federal. Outra característica do voto que podemos citar é o voto personalíssimo, que é aquele que não se aceita voto por intermédio de procuração, por exemplo. A pessoa precisa comparecer à urna e votar. O voto é pessoal, por isso damos o nome de voto personalíssimo. Outra característica, o voto ele é obrigatório. Em via de regra, o voto é obrigatório. E muitas pessoas têm dúvidas, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea, podendo sim ser alterada no Brasil. Mais uma característica, o voto ele é igualitário. O peso 1, somente um voto é atribuído àquele cidadão que votou, independente dele ser da região norte, sul ou sudeste do Brasil, independente de ser pobre, rico, homem ou mulher, esse peso é apenas 1. Você votou, conta-se 1 ponto àquele candidato, conta-se apenas 1 voto àquele candidato que você escolheu. Bom, falamos sobre o direito de voto, agora vamos falar sobre a elegibilidade, o direito de ser votado. Para você ser votado no Brasil, existem algumas condições de elegibilidade que a gente vai conhecer agora. A primeira condição é que você deve ser brasileiro, nato ou naturalizado. Para você ser governador, deputado, vereador, senador ou prefeito, você pode ser tanto um brasileiro nato quanto um brasileiro naturalizado. Já para o caso de presidente ou vice-presidente, exige-se que você seja brasileiro nato. Vale lembrar que o português
equiparado também pode ser eleito no Brasil, à exceção de presidente e vice-presidente. A segunda condição é o alistamento eleitoral, um processo administrativo que você usa tanto para votar quanto para ser eleito. Uma terceira condição é estar com os plenos gozo dos seus direitos políticos. Quarta condição: o seu domicílio eleitoral deve ser na circunscrição onde você deseja ser eleito. Quinta condição: você deve estar ligado a um partido político, você deve estar filiado a um dos partidos políticos no Brasil. Sexta condição: no Brasil você deve ter algumas idades mínimas para poder pleitear alguns cargos políticos, como por exemplo, para presidente. Você deve ter 35 anos, tanto para presidente quanto para vice-presidente. A idade mínima no Brasil é 35 anos. No caso de senador, a idade também é 35 anos. Já para o cargo de governador, se você quiser ser governador de algum dos estados brasileiros, a idade mínima é 30 anos. Para prefeitos, deputados federais, estaduais ou distritais, a idade mínima é 21 anos. Para vereador, se essa é a sua intenção, ser um vereador na sua cidade, a idade mínima é 18 anos de idade. Todos os fatores sobre se essa pessoa pode concorrer a um cargo público, se ela pode ser votada, são aferidas no ato do registro da sua candidatura, à exceção da idade. A idade ela só é verificada no ato da posse desse candidato.